Boa noite meus irmãos, boa noite minhas irmãs. Estamos iniciando mais um momento de Evangelho no Lar, aqui direto da página da Sociedade Espírita Harmonia e Luz. Boa noite, Pri, seja bem-vinda. Eu sou o Leonardo e espero que tenham tido uma excelente semana. Faltam alguns instantes para as 20 horas. Estamos iniciando mais uma semana, graças ao bom Deus, né? Uma semana de temperaturas amenas, mais friozinho. Mas iniciarmos então a nossa reflexão dessa noite, convido a todos a fecharem os seus olhos, a levar o seu pensamento ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, convidando aos bons espíritos que estejam conosco neste momento, os nossos anjos da guarda, a equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz, esses trabalhadores incansáveis que estão sempre nos incentivando ao caminho do bem, procurando com que tenhamos bons pensamentos, boas atitudes, boas palavras. E que a Ti, Mestre Jesus, a Tua presença augusta e amiga se façam em nosso entorno, dentro do nosso espírito, no nosso ambiente familiar, aonde nós estivermos, que a Tua presença amiga possa se fazer presente conosco. Muito obrigado e que assim seja. Boa noite, Ivone, seja bem-vinda. Um feliz Dia das Mães para vocês. Hoje, o Dia das Mães, esse dia tão especial. Eu passei esse domingo com a minha mamãe, fizemos almoço, comemos doce. É sempre um momento especial para a gente estar com a família, né? É sempre muito importante. Para quem não tem a sua mamãe mais no plano físico, não se esqueça de mentalizar. Boa noite, Carlinha. Seja bem-vinda, Carlinha. Quem não tem mais a mamãe no plano físico, mentalize ela que esse carinho, que esse amor que se mantém, apesar da distância física, vai chegar até ela. Certo, meus irmãos? Então, o tema da noite de hoje é um tema diferente, entre aspas. Nós vamos ler do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pela psicografia de Chico Xavier e de autoria espiritual do nosso querido Emmanuel. Nós vamos ler o prefácio hoje deste livro, que é o livro Caminho, Verdade e Vida. Eu estava folhando, né, qual seria a mensagem da noite, aí algo me disse, Leonardo, lê o prefácio, né? E aí eu disse, tá, vou ler. Aí eu li e vi que era algo interessante para a gente reflexionar nesta noite. Então vocês vão ver que como ele é um prefácio, ele vai trazer outras palavras diferentes, porque Emmanuel aqui está explicando o porquê deste livro, o porquê das mensagens, da interpretação que ele traz neste livro. Então vamos lá. Ele começa com a passagem de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Vejam só, Jesus é o caminho e a vida. Com o seu verbo, ele penetra o mundo há quase 20 séculos. Desde que Jesus esteve na terra até hoje, a sua palavra, os seus exemplos continuam vivos dentro de cada um de nós. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhes modificaram um tio nas palavras que se atualizam, cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Não importa as guerras que foram travadas em nome de Jesus, não importa todas as calamidades sociais criadas pelas religiões, nada modificou nem um tio do verdadeiro significado de tudo o que Jesus trouxe para nós, espíritos ainda frágeis, fragilizados com as nossas próprias imperfeições. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram
que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas. Muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. E aqui Emmanuel, que conhece muito bem nós, traz uma constatação. Muitas vezes nós não damos a devida importância para os ensinamentos de Jesus. Quando ele fala, entretanto, sempre tardios no aproveitamento, nós sempre procuramos Jesus nos momentos mais depois, principalmente quando nós vamos ficando mais velhos, né? Quando as dores da idade vão aparecendo, aí que nós paramos e refletimos a necessidade de encontrarmos o consolo na palavra de Jesus. Temos desprezado o caminho, indiferentes muitas vezes ao que Jesus traz, sendo o caminho, a verdade e a vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparado. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. O Senhor, contudo, nunca nos deixa desamparado. Deus nunca nos deixa desamparado. Ele está sempre tentando nos mostrar o caminho correto, sempre tentando nos mostrar as boas escolhas que nós devemos fazer. Deus, em todos os instantes, apesar do caminho errôneo que nós peguemos em certas fases da nossa vida, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, dos universos, sempre consegue nos botar de volta no caminho. Mesmo que o instrumento para nos colocar no caminho seja a nossa velha e conhecida dor, né? Que sempre está ali. Quando nós nos colocamos um pouquinho, desviamos do caminho, a dor vem e nos coloca de volta no lugar. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Jesus é esse amigo generoso e, como ele diz, muitas vezes nós ignoramos os seus conselhos. Boa noite, Alan, seja bem-vindo. Nós ignoramos os conselhos de Jesus, os seus exemplos, os seus ensinamentos, e nós, como ele diz aqui, nos mantemos nessas zonas obscuras de adiamento. Porque quando nós estamos, entre aspas, desviados do caminho, desviados dos ensinamentos de Jesus, nós apenas estacionamos, adiamos a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento moral. Porque nós sabemos, graças à doutrina espírita, que nós não podemos regredir, nós não podemos sair dessa faixa vibracional e decair. Então nós nos mantemos estacionados até o momento que a dona dor ou algo nos desperte para as verdades superiores. No propósito de valorizar o ensejo de serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo, que é o livro, sem qualquer pretensão a exege. Muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinamentos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedras. No entanto, espero Cristo que venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor em sabedoria e em companheiro da prece, em livro escolar, no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal.
Aqui Emmanuel lembra que muitos, boa noite Ricardo, seja bem-vindo, muitos discípulos lá em épocas pretéritas e alguns ainda hoje usavam os ensinamentos do Mestre Jesus apenas para dogmas, apenas para rituais. E nós sabemos que isso ocorria no passado e ainda ocorre hoje. E Emmanuel aqui nos esclarece e pede que nós usemos os ensinamentos do Mestre Jesus, que nós convertamos o seu evangelho de amor e sabedoria em companheiro de prece, em companheiro diário na nossa existência. Ele quer que este livro e os seus ensinamentos, os ensinamentos do Mestre Jesus, seja livro diário, seja livro escolar. Para que serve o livro escolar? Para nós nos instruirmos com o livro, com o conhecimento que está naquele livro. Então, os ensinamentos do Mestre Jesus, eles devem funcionar como um livro escolar, como Emmanuel menciona, para que cada dia nós aprendamos com os seus ensinamentos. Ele fala que ele seja uma fonte inspiradora das nossas mais humildes ações no trabalho comum. Muitas vezes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós deixamos de lado os ensinamentos do Mestre Jesus, o seu exemplo, e é nesse momento que nós devemos usá-los para que nós tenhamos uma vida mais tranquila, mais saudável. E em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. E aqui ele também lembra a questão moral, que o seu evangelho, os ensinamentos evangélicos, eles servem como código de boas maneiras no intercâmbio fraternal, no intercâmbio entre as pessoas ao nosso redor. Hoje em dia, infelizmente, vemos as boas maneiras cada vez mais em desuso. Nós vemos uma sociedade cada vez mais bruta, mais violenta. Nós devemos usar os ensinamentos de Jesus como um código de boa conduta, como Emmanuel menciona. Embora esclareça nossos singelos objetivos neste livro, noto antecipadamente ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. Que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. E aqui ele fala que, apesar dos objetivos deste livro, ele tem grande perplexidade nos grupos de crentes. E quando ele fala grupos de crentes, nós não estamos nos referindo só aos nossos irmãos católicos, os nossos irmãos protestantes, também há muitos crentes espíritas, porque nós não podemos esquecer que, apesar de sermos espíritas, nós também somos pessoas normais, somos espíritos em evolução e nós trazemos as nossas imperfeições e muitas vezes nós colocamos essa imperfeição no nosso trabalho, dentro de uma casa espírita, dentro de uma instituição espírita. Então, ele diz que fica perplexo porque ainda nós temos muito para nos desenvolvermos. Como ele diz, nós temos imensas distâncias a vencer no caminho. Nós temos muitas distâncias para nos tornarmos espíritos evoluídos, mas isso não nos impede de estarmos procurando a cada novo dia, através do Evangelho de Jesus, a nossa modificação, a nossa melhora, para adquirir então forças para ter a verdade e a vida na significação integral, para que nós então compreendamos por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Compreendamos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação de mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Ele lembra aqui que se nós queremos ser trabalhadores, aprendizes fiéis, nós precisamos constituir a nossa existência de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Só com o nosso próprio esforço nós vamos conseguir modificar as nossas más tendências, os nossos desvios de conduta. Sempre à base de quê? De muito trabalho.
A lei do trabalho é uma das principais leis de Deus e que é através do trabalho, desse esforço, que nós vamos nos lapidando o nosso espírito. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos e por isso mesmo aqui nos reportamos às palavras sábias de Simão Pedro. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ninguém tem o conhecimento absoluto sobre as Escrituras sagradas, sobre os livros do Novo Testamento, do Velho Testamento. Cada um terá uma interpretação. Boa noite, Lu, seja bem-vinda, mas sempre a interpretação que seja para a nossa elevação, para a nossa mudança de vibração, para a nossa melhora como espírito que procura a cada novo dia, a cada amanhecer, quando tem sol, né? Para a gente se transformar em uma pessoa melhor, mais amorosa, mais fraterna. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos. Os ensinamentos trazidos nos textos evangélicos são dádivas do nosso Pai Criador, porque assim nós conseguimos conhecer a vida espiritual, conhecer o lado espiritual, o que Jesus, a mensagem que Jesus trouxe para cada um de nós. Certo, meus irmãos? Este foi o tema da noite de hoje. Foi o prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livrinho aqui, maravilhoso. Esse aqui eu ganhei de herança do meu tio que já desencarnou. E aí eu levo ele comigo aqui. Ele é excelente. Tudo que vem de Chico Xavier e de Emmanuel é excelente, né? Certo? Então vamos encerrar agora e fechar os nossos olhos fazendo uma oração, agradecendo ao nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz, o nosso anjo da guarda, que está sempre ao nosso lado, nos incentivando ao caminho do bem, nos incentivando ao nosso aprimoramento, ao nosso melhoramento como ser humano, como espírito imperfeito em aprendizado constante. Que a tua luz, Mestre Jesus, possa visitar a cada um dos irmãos que estão neste momento conosco, assistindo esta live, que esses fluidos que a equipe espiritual da Harmonia e Luz leva a cada um deles, possa tocá-los no seu interior, ajudando a despertá-los para o caminho do bem, a encontrar pensamento positivo, as atitudes positivas, para que assim também possam cultivar esse fluido por mais tempo e possam cultivar esses fluidos com os seus familiares, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente profissional, ou estudantil, para quem está estudando. Que a tua luz também, Mestre Jesus, percorra os 4 cantos do planeta, chegando nos locais onde acontecem os conflitos armados, onde houver dor e sofrimento, que a tua luz misericordiosa lá se faça presente, levando o consolo, a paz que tanto a nossa humanidade necessita. Que esta semana seja uma semana abençoada e que tua luz permaneça, Senhor, com todos, hoje e sempre, e que assim seja. É isso aí, meus irmãos. Um beijo para todos, boa semana e nos vemos no próximo domingo. Ah, não, só antes de ir embora, agora eu me lembrei do nada. Quem quiser, nós vamos iniciar, não sei nesse, agora ainda vamos confirmar, trago a confirmação no próximo domingo. Estamos voltando com o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Ele vai acontecer todo sábado, das 2h15 às 13h30, ali no Harmonia e Luz. Então, quem tem interesse em participar, se não for neste mês, trarei a resposta no próximo domingo. No mês de junho, nós iniciaremos os estudos do ESD. Então, quem quiser saber mais, quem quiser se inscrever no curso do ESD, só falar com a gente através das redes sociais, manda uma DM pra gente ali, que a gente já responde, tirando maiores dúvidas sobre o estudo. Certo? Então, quem quiser começar esse ano
começar esse ano, né? Já que estamos quase chegando à metade do ano, mas quem quiser começar a estudar com a gente, o ESD, o Estudo Sistematizado, ali, ó, em junho, a Lu já esclareceu ali. Então, em junho, provavelmente no primeiro sábado de junho, na primeira semana de junho, nós vamos iniciar então o grupo de estudos do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, para quem quiser começar a conhecer a doutrina espírita, desde os primórdios, desde as primeiras manifestações espirituais até os dias de hoje. Certo? Esse foi o recado, um beijão no coração de cada um de vocês e nos vemos no próximo domingo. Tchau!